Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Adoração Acústica Podcast. Já estávamos com saudade de vocês, tivemos alguns problemas, mas graças a Deus tudo resolvido e estamos aqui novamente para poder adorar e exaltar ao Senhor junto com você. Saiba que para nós, a nossa equipe do Adoração Acústica, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco e desde já nós já queremos agradecer a sua presença, queremos também agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui no nosso teatro, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que essa noite possa ser mais uma noite poderosa, cheia do Espírito Santo, assim como todas as outras noites aqui do nosso Adoração Acústica Podcast. Que essa noite também não seja diferente em nome de Jesus. Antes da gente fazer a nossa primeira oração, eu já queria te pedir que você pudesse compartilhar o link dessa live. Envia para os seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, manda para os seus familiares, compartilha com todo mundo. Hoje nós temos a certeza que mais uma vez será uma bênção e você pode fazer parte disso compartilhando o link da nossa live e abençoando outras vidas com esse link, porque vai ser, mais uma vez, poderoso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, enquanto você está compartilhando aí, eu vou estar iniciando com a nossa oração para a gente estar entrando no nosso momento já de adoração. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pela sua presença. Somos gratos, Senhor, pelo seu Espírito. Somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de poder estar diante da tua presença, de poder estar, Senhor, aprendendo contigo, de poder estar também compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, nessa noite te pedindo que essa noite não seja diferente das outras, que o teu Espírito, mais uma vez, possa governar esse ambiente, possa governar as nossas vidas e que o fluir do teu Espírito Santo esteja sobre esse lugar. Aqui não é só um lugar onde nós fazemos entrevista, mas é um lugar onde nós estamos aqui como um altar de adoração ao Senhor para poder te glorificar e exaltar ao Senhor. Então, mais uma vez nessa noite, seja bem-vindo. Faça a sua vontade, faça o seu querer e manifesta o teu poder e a tua glória nessa noite mais uma vez, em nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, compartilhe o link dessa live, seja mais uma vez um canal de bênção, vamos juntos, hoje será uma noite abençoada em o nome de Jesus. Maestro, vamos adorar o Senhor? Boa noite a todos, a paz do Senhor, a todos que estão em casa, vocês que estão aqui também. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
isso diante dele nos prostramos. Cante ao Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero ouvir vocês e queremos o e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Cadê aquelas palmas bonitas? Tchau. O meu Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Eu não temerei, não, não. Oh, oh, oh. Ele quem te fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Nas alturas sou filho de Deus. Declare sim aqui, ó. Eu sou filho do rei. Vocês. Eu sou filho do rei. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. E não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não. Quem que vai além das nuvens? O sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem te fortalece. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Eu vou seguir com fé. Eu sei pra onde vou.
por eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus, querido. Sempre uma benção, muito bom, maestro. Nossa equipe sempre abençoada. Que o Senhor continue abençoando vocês, querido. Quero te pedir mais uma vez, compartilhe o link dessa live. Hoje vai ser uma benção. Eu vi que o nosso momento de louvor já foi maravilhoso, né? Bom demais. Então não deixe de abençoar outras pessoas. Então compartilhe o link da nossa live aí, porque nós temos a certeza que será uma benção. Vocês estão gostando, gente? Primeira vez que vocês vêm aqui no teatro? Estão gostando? Você já veio aqui, não já? Já veio, né? O restante, primeira vez? Estão gostando? Bom demais, né? Então, você não pode perder, compartilhe, não deixe as pessoas perderem. E no próximo podcast, segunda-feira, esteja aqui conosco também no Teatro Lena de Graça. A entrada é só 1 quilo de alimento. Você, além de ser abençoado, abençoa outras vidas. Hoje nós estávamos falando aqui rapidamente sobre lugares que estão sendo alcançados pela nossa live. E eu queria pedir que você comentasse aí para nós sabermos de onde você é, de onde você está nos acompanhando. Não sei se hoje nós vamos ter pessoas internacionais, que tivemos podcasts aqui com pessoas dos Estados Unidos e outros mais. Então comente aí para a gente saber de onde você está nos assistindo e compartilhe também para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, amém? Sem falar mais, porque já falei demais, né? Senão daqui a pouco o seu Marco pega ali minha orelha, tá? Queria chamar aqui no palco nosso querido pastor amigo Daniel Filho, que vai estar compartilhando conosco nessa noite, amém? Glória a Deus, amém? Pastorzão, se arrume aí rapidinho, fica à vontade. Tá? Ó, a aguinha tá aí pro senhor, Glória. Tá bom? O senhor ficar bem à vontade, bem tranquilo, chegou bem? Graças a Deus. Bem recebido? Muito bem. Glória a Deus, que bom então, que bom. Estamos felizes de recebê-lo aqui, não só eu, mas toda a nossa equipe. Temos a certeza de que essa noite será mais uma vez uma bênção. Então fique à vontade, deixe o Espírito Santo falar através da sua vida, que o Senhor possa ser hoje um canal de bênção, um canal de fluir do Senhor para as nossas vidas e para cada vida que está nos acompanhando aqui no nosso podcast, amém? Glória. Já vou pedir para o senhor se apresentar, deixa eu só pegar o nosso tema aqui, que eu sou um pouco ruim de cabeça, de memória, né? Não de cabeça maluco, mas ruim de memória, tá? Então deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Tem que ter ao vivo, senão dá ruim, tá? Hoje nós vamos falar o que Deus tem para você. O homem não muda. Você gostou desse tema? Então compartilhe o link dessa live. Seja um canal de bênção. Hoje o Senhor vai falar profundamente aqui através da vida do pastor Daniel. Ele já vai liberar aqui sobre as nossas vidas. E pastorzão, já que o senhor já está acomodado, já está à vontade, já está em casa, já está se sentindo em casa? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu queria que o Senhor se apresentasse para o pessoal que está aqui no nosso teatro e também para quem está acompanhando a nossa live. Quem é o pastor Daniel? Se apresente para nós, por favor. Pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui Romanos capítulo 8, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Sou o pastor Daniel Filho, estou pastoreando a Demo de Sinai aqui em Xerém. Tenho 46, embora não pareça, no corpo de 18. Meu Deus! Estou acompanhado da minha digníssima esposa e dos irmãos lá da nossa igreja. Para mim é um privilégio estar aqui falando um pouco daquilo que Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Não tivemos o privilégio de nascer num berço evangélico, mas fomos alcançados pela graça e por elas estamos aqui nessa noite. Glória a Deus, pastorzão. Vamos iniciar então, pastor. Vamos lá? O senhor lembra da regra, né? Sempre. Por favor, me ajudem, senão depois a equipe me pega. Vamos lá, pastorzão. A gente vai falar hoje sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós e que o homem ele não tem o poder ou a autoridade de mudar. E eu queria que o senhor compartilhasse conosco como nós podemos compreender
que os planos de Deus para nós permanecem firmes, mesmo diante de todas as adversidades que a vida ela nos impõe. Existem duas formas de compreendermos essa palavra. Existe a forma de compreendermos ela quando você nasce num berço evangélico, você já nasce num ambiente onde os projetos de Deus são mencionados para você, ou seja, não há outra coisa a ser ouvida a não ser os planos de Deus. A segunda parte é a parte que eu me encaixo. Eu não nasci num berço evangélico, não tive o privilégio de ter o contato com Cristo, nasci num lar muito atribulado, né? Meu pai, líder de um grupo de extermínio na Baixada Fluminense, minha mãe, uma sofredora, tentando resolver os problemas espirituais da sua casa nos terreiros, né? E isso só agravando. Então, entender os projetos de Deus num ambiente onde Deus não é o centro das atenções, só quando Deus se faz ser o centro das atenções, como ele fez. Escolheu minha mãe para ser a primeira a ser alcançada, e a partir daquele momento que minha mãe foi alcançada pela graça de Deus, ela começou a falar dos projetos de Deus dos seus filhos, seus 4 filhos. Embora os 4 filhos, eu fui o mais problemático deles todos. E acredito que por isso que minha mãe insistia em falar sobre os projetos, os planos e a graça de Deus. Mas Deus ele tem os seus caminhos para se revelar para o homem, né? A Bíblia vai dizer que aquele que não quer se encaixar nos padrões de Deus pelo amor, ele vai encontrar o freio e o anzol pelo qual Deus faz voltar pelo caminho e reconhecer. Então, hoje, para eu que estou aqui sentado, falar dos projetos de Deus há mais de 20 anos servindo a Deus é fácil. Mas entendo que falar dos projetos de Deus num lar onde Deus não era o centro das atenções, até nós nos encaixarmos dentro dele, ficou um pouco difícil. E o ser humano ele não vai conseguir viver longe daquele que o criou. Ou ele vem pelo caminho pelo qual Deus proporciona para ele, que é o caminho da graça, ou ele vai encontrar Cristo através do caminho mais dificultoso, que foi o pelo qual eu encontrei. E é interessante o senhor estar falando, e aí me surgiu uma pergunta. Eu falei que às vezes a gente acaba, não foge do tema, mas acaba fugindo um pouco do script. E eu queria que o senhor falasse para a gente, pastor, compartilhasse um pouco da sua experiência pessoal também, de quando o Senhor entendeu esse seu chamado e quando o Senhor compreendeu que essas adversidades elas não poderiam parar aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Como que foi esse processo? Como eu disse, eu não nasci nesse berço evangélico. Então, já adolescente, eu estava muito acelerado, né? Frequentando lugares que não condiziam com a vontade de Deus. E sempre, ou numa esquina, numa boca de fumo, acompanhando alguns supostos amigos, alguém entregava um folheto e dizia que Deus tinha uma obra na minha vida. Mas só que quando a gente está distante do Criador, a gente acha que tudo é Deus. A gente acha que aquele guardião que está no cordão, ele é Deus. Aquele patuá que se coloca no bolso, ele é Deus. Então, quando as pessoas diziam que Deus tinha uma obra na minha vida, eu acreditava que qualquer um poderia realizar essa obra, porque qualquer um era Deus. Mas depois que eu tive, de fato, um encontro com esse Deus verdadeiro e descobri, como o profeta Isaías diz, que ainda antes que houvesse dia, ele é, e que não há ninguém que possa escapar das suas mãos, operando Deus, quem impedirá? Eu falo para quem está nos assistindo, se Deus tem uma obra na sua vida, não tente correr contra aquele que nunca perdeu, aquele que não dorme, não tosqueneja, aquele que se ele apontou o dedo para você, não adianta, nem que ele tenha que tocar na juntura da tua coxa e fazer de você mancar, mas que você vai servi-lo em espírito e verdade, e isso vai. Talvez você está assistindo ou vai assistir dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, comendo uma quentinha que deveria chegar meio-dia, mas chega 3 horas da tarde. Deveria chegar quentinha e chega mofada, né? E aí você vai se lembrar de quando você estava fora daquele contexto e alguém um dia disse que Deus tinha uma obra para a sua vida. E se você ainda estiver vivo e ouvindo,
você ainda tem motivo de sobra de agradecer a Deus. Porque se você ainda está vivo, por mais que o juiz te dê uma pena, essa pena que o juiz está te dando, um dia ela chegará ao fim e você poderá cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém, pastorzão. A gente entende que para viver verdadeiramente esses projetos ou os planos de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos tornar inconformados com este mundo, com este século. Romanos fala um pouco disso. E eu queria que o senhor falasse um pouco o que significa, então, viver de forma inconformada com os padrões desse mundo e permanecer fiel aos princípios de Deus, para que a partir disso o Senhor também possa cumprir tudo aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas. O cristianismo, a igreja hoje, ela se tornou uma moda. Hoje se torna, dizer que é cristão hoje abre portas. Os escritores da Bíblia, quando diziam que eram cristãos, eles iam para a arena, eles eram presos. Então hoje a igreja, ela caminha por uma estrada que foram pavimentadas por aqueles que construíram a história debaixo do sangue, debaixo da luta. Então hoje essa geração, ela não sabe hoje o que é ser inconformado. Nós vivemos no meio de uma geração que tem cerveja sem álcool para beber. Eles podem participar de uma noitada numa boate e domingo cultuar a Deus, porque eles aprenderam que Jesus só quer o coração. Então, ser inconformado é você olhar nas páginas da Bíblia e saber que houve homens que, anteriormente a nós, não tinha condições, não tinha internet, não tinha um smartphone, mas quando olhava um paralítico na porta de um templo, ele dizia: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Então, estar inconformado com este mundo é você entender que nada contra uma casa de recuperação, nada contra alguém que vai para uma casa de recuperação se recuperar do uso da droga, mas nós acreditamos num poder que o cara entra drogado e sai liberto para a glória de Deus. Alguém que entra em fase terminal de câncer e, ao invés das pessoas acharem que ela tem que se conformar e se preparar para morrer, nós acreditamos que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Hoje, o cristão, quando tem uma luta, ele não entra mais no quarto e ora. Ele vai atrás de um vereador, ele vai atrás de um deputado, ele vai atrás até mesmo de um agiota. Mas nós aprendemos que quando o gás acaba, não é o agiota que resolve o nosso problema. É o nosso par de joelho dentro do quarto que traz a solução para os nossos problemas. Nós aprendemos que quando alguém ameaça o nosso filho, nós não vamos atrás de um miliciano para comprar o nosso barulho. Nós vamos conversar com o filho mais velho da irmã Maria, que ele ainda resolve os nossos problemas. Ser inconformado é bater nesse sistema, onde as pessoas que têm poder aquisitivo têm mais valor do que auxiliar dos serviços gerais. Ser inconformado é você entender que o político tem que sentar no banco da igreja e assistir um culto, não pegar o microfone para poder dar nenhum tipo de discurso, porque a tribuna ainda é santa e o lugar onde nós glorificamos ainda é sagrado. Amém, pastorzão. E é muito complicado realmente viver dentro desse sistema onde as pessoas elas acabam, sabe, fugindo desse padrão que o Senhor ele já deixou estabelecido para nós. Porque às vezes nós estamos em busca de coisas novas, quando a gente na verdade deveria só olhar para aquilo que o Senhor ele já deixou para nós e seguir esse padrão, porque a própria palavra diz que céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor ela permanece. E se ela permanece, os seus princípios também permanecem. E nós, como filhos de Deus, precisamos permanecer dentro desses princípios. E aí as coisas elas vão acontecer. Só que a gente também vê dentro de todo esse contexto uma gama de pessoas que não conseguem resistir à pressão desse modismo, desses valores distorcidos. E eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre como nós podemos viver dentro dessa pressão, como nós podemos viver dentro desses valores distorcidos sem abrir mão deles e principalmente sem perder a nossa identidade em Cristo. Na verdade, os valores distorcidos, eles não devem nem ganhar força no nosso sistema, né? Eles acabam sucumbindo àqueles que, de alguma forma, os princípios bíblicos acabam sendo
obsoletos e aqueles que não são bíblicos acabam ganhando popularidade. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração nesses últimos dias que vai abafar essas pessoas no meio da igreja. Amém. Eu acredito que Deus ainda tem os remanescentes. Eu fico imaginando quando Elias, ele achou que ele era a única bolacha, né, a única coca do deserto, que Deus só tinha ele. E aí o Elias vai orar e vai dizer: Senhor, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas e só eu fiquei. E aí Deus diz para Elias assim: Elias, não confunda projeção com santidade. Você foi o profeta que eu projetei, mas ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nós acharmos que esse sistema vai sucumbir à igreja santa do Senhor, é nós acreditarmos que a santidade tem prazo de validade. Essas pessoas, elas têm que se sentir novamente constrangidas ao entrar na igreja e ver uma igreja com a manifestação do Espírito Santo. As pessoas têm que se sentir constrangidas em entrar na igreja de bermuda, camiseta e boné e tratando a igreja como um lugar normal. As pessoas têm que se sentir constrangidas em tocar um instrumento da igreja como se ele estivesse indo para uma praia. Mas isso só é possível se a presença de Deus voltar novamente para o ambiente. Eu sou de um tempo que, quando nós parávamos na boca de fumo para orar um traficante, a primeira coisa que ele fazia era tirar o boné e colocar a arma no canto para receber oração. Agora eu sou de uma geração que o povo vem da praia, só falta entrar com a prancha para dentro da igreja. Isso só vai ser expurgado do nosso meio quando essa geração de Amós, Abacuque, Naum, Sanfonias se levantar e dizer que santidade ainda convém ao Senhor. Por isso que nós não podemos deixar esse grupo crescer na igreja. A igreja não é sustentada por alguém que tem poder aquisitivo e não tem vida com Deus. A igreja é sustentada pela oferta da viúva, que pode até ter pouco para dar, mas na mão de um Deus é um multiplicador suficiente para pagar as contas da igreja. Amém, glória a Deus, pastor. A gente vai vendo então que dentro disso tudo que o senhor acabou de falar, nós precisamos ter uma vida de entrega verdadeira, então. Porque eu acredito que isso também vai gerar nas pessoas esse constrangimento de entender que estão entrando num lugar santo, de que estão entrando num lugar onde a presença de Deus realmente está. A gente vai ver que no Antigo Testamento não era qualquer um que entrava na presença do Senhor. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito. E hoje nós vemos que essas coisas realmente elas têm mudado. E tem até um pastor que fala isso e eu acho muito legal. Ele fala assim, nós não precisamos bater em quem está fazendo errado. Aí ele fala, se aqui tem um prédio torto, basta você construir um prédio reto e todos vão ver que aquilo ali está errado. Sim. Então, nós também como cristãos precisamos estar nesse lugar onde nos colocamos à disposição para que o Senhor possa fazer através das nossas vidas. E às vezes nós não vamos precisar falar ou fazer nada. As pessoas já de longe vão conseguir enxergar a presença desse Jesus e vão entender que precisam entregar ao Senhor esse nível de santidade. Então eu queria que o Senhor falasse também um pouco como que essa entrega verdadeira, genuína, ela tem o poder de transformar não só as nossas vidas, mas também de transformar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão também fora da igreja, na sociedade, que olham e falam, cara, verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus. E eu queria que o Senhor falasse isso, para que também as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam também compreender que ainda nos dias de hoje, vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Nós não estamos falando aqui, é bom entender, que nós não estamos falando aqui de pessoas perfeitas. Sim, né? sim. Eu não sou o marido perfeito, eu não sou o pai perfeito, eu não sou o pastor perfeito, mas eu tenho um manual, aonde ele vai instruir o modus operandi de servi-lo a Deus. Mas se nós pensarmos bem, toda instituição tem o seu padrão, tem a sua regra, né? Quem é lá do espiritismo tem a sua regra. Quem é do catolicismo tem a sua regra. Quem é do tráfico de drogas tem a sua regra. Quem é da maçonaria tem a sua regra. Nós do cristianismo também temos a sua regra. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela se converte, pensa bem, eu sou criado num lar onde o meu pai
desde os filhos muito pequenos, qual era o cenário que nós assistíamos? O meu pai tirando vida de estrupador, meu pai tirando vida de assaltante. Então, eu fui criado num ambiente onde eu tinha um pai agressivo, mas eu entendia no meu consciente que o que meu pai fazia era o certo. Na minha visão, meu pai está limpando a localidade onde eu moro. Em contrapartida, eu vejo esse pai também agredindo a minha mãe e fazendo com que tanto os filhos e a mãe e a esposa tenham medo desse pai. Então, eu não tinha respeito pelo meu pai. Eu tinha medo porque a sociedade tinha um medo que meu pai tinha imposto sobre ele. Minha mãe se converte. Minha mãe aceita Jesus. Ela aceita Jesus pela dor. Ela aceita Jesus porque ela cansou de sofrer. Ela casa aos 13, é mãe aos 14 e apanha até os 27. O meu pai, ele queimava o corpo da minha mãe com cigarro. Meu pai tentou algumas vezes arrancar a vida da minha mãe. E tudo quanto foi portas que deram para minha mãe abrir, para entrar, para resolver o problema dela, ela entrou. Só que um dia, cansada de sofrer, ela entra por uma porta de uma igreja e alguém apresenta um evangelho de poder. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Minha mãe aceita esse Cristo, abraça essa fé. Meu pai continua sendo um homem violento, continua sendo um homem agressivo, só que agora a Bíblia diz que só tem um valente numa casa quando o mais valente não chega. Minha mãe aceitou o mais valente. Então, a força daquele demônio que usava o meu pai para tirar a vida dos outros, para bater na minha mãe, para espancar minha mãe, ele perdeu as forças. O meu pai não diminuiu o seu corpo, ele continuou sendo um homem de 1,80 m com quase 100 quilos. A minha mãe continuou sendo uma mulher de 1,56 m com 56 quilos. O que mudou? Quando Jesus entra na vida de alguém de verdade, o outro valente tem que bater em retirada. Daquele dia em diante, a minha mãe nunca mais ganhou um beliscão do meu pai, porque ela aprendeu que quando Jesus guerreia a sua guerra, ele guerreia para valer. Jesus entra na casa de minha mãe, e minha mãe agora tem uma missão, qual? Orar para que o Deus que fez a obra na vida dela faça na nossa também. Então, dentro dessa casa, há um conflito. Eu não falo com meu pai não fala comigo, meu pai mata ladrão e eu viro ladrão. E nesse meio de campo, minha mãe aceita Jesus. E Jesus muda a história de verdade. Agora, Jesus, ele até aceitaria alguém que entrasse aqui nesse teatro, cerrado pela metade, empurrado no skate, mas que se entregasse por inteiro. Mas Jesus não aceita ninguém por inteiro que se entrega apenas pela metade. O que estão querendo oferecer a goela abaixo é que você pode cultuar a Deus de noite e fumar uma maconha de dia. O que estão querendo dizer é que ele só quer o coração. Ele não é um açougueiro, ele quer espírito, alma e corpo. Só é possível ter a totalidade de Deus quando você se entrega por total. Então eu sou prova cabal disso, que Deus mudou a vida da minha mãe. Daquele dia em diante, meu pai não teve mais força para dar um beliscão na minha mãe. Meu pai continua sendo o dono, o chefe da família, sim, mas hoje em dia o Deus da irmã Miriam que continua governando aquele lugar. A entrega, ela nunca vai ser o Ismael. A entrega sempre vai ser o Isaac. É por isso que Deus, quando se comunica a Abraão, ele diz, me dê teu único filho. Mas se você analisar a história, Ismael também é único. Ismael é o único de Agar e Isaac é o único de Rebeca. Só que Jesus diz para ele, me vê o seu único filho a quem tu ama. Deus pede o filho de Sara que Abraão amava. Então, de Ismael, Abraão gostava. O problema é que a gente está dando para Deus aquilo que a gente gosta, quanto, na verdade, Deus quer aquilo que a gente ama. Uau, isso é muito forte, pastor. Muito forte. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente vive hoje esse evangelho onde as pessoas estão sendo, cara, amaciadas. Eu estava ouvindo algumas palavras também, e eu falei, cara, como que a gente perdeu esse nível de palavra de cruz, palavra de que Jesus, ele não quer a gente pela metade, ele quer por inteiro, palavras de que o Senhor, ele quer transformar, ele quer mudar a nossa vida, sim, mas ele nos quer por completo, e muitas vezes a gente está inserido dentro de uma realidade onde a gente acaba se deixando levar
por essas falácias de que o Senhor ele vai te abençoar. O pessoal canta muito hoje aquela música Eu Vou Viver a Totalidade da Promessa, né? E pessoas que às vezes vai na igreja só no domingo, durante a semana tá xingando palavrão, tá fazendo coisa errada, e a gente vê que o Senhor falou sobre isso no início. Nós estamos vivendo um modismo dentro da igreja e fora também, onde virou moda ser cristão, onde falar que é cristão se abre porta. A gente está vindo de um tempo que, na verdade, os cristãos estavam com as portas fechadas. Palavra que era crente, não. Crente aqui não. Então, muito lá atrás, tinha a carteirinha de crente, não, crédito liberado, isso e aquilo. Começamos a passar por uma fase onde as pessoas não queriam nem saber quem era cristão. E hoje estamos retornando a isso, mas não como um ponto bom, mas como uma verdadeira carteirinha mesmo de que, se eu falar que eu sou crente, e aquele pessoal ali vai me aceitar, e aí eu posso ter um bom espaço ali. E a gente vê que o evangelho de renúncia, que permanece o mesmo, não é pregado. O evangelho de entrega permanece o mesmo, mas não é pregado. O evangelho onde Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mesmo evangelho, mas a gente continua vendo pessoas insistindo em um evangelho que não é verdadeiro. E o senhor, como pastor, queria até que o senhor falasse um pouco como que o senhor lida até mesmo dentro da congregação onde o senhor faz parte sobre essas questões, porque infelizmente está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue incentivar as pessoas a viver esse evangelho de entrega num mundo em que todo mundo quer tudo fácil, o verdadeiro fast food gospel? A pandemia revelou uma espiritualidade mentirosa. Nós vivemos a vida toda antes da pandemia. Qual era o evangelho que nós pregávamos antes da pandemia? Se você conhece algum aidético, traz para a igreja, não era? Se você conhece algum paralítico, traga para a igreja. Se você conhece um canceroso, traga para a igreja. A pandemia veio, correto? Um vírus que ninguém sabe de fato de onde veio. Qual foi o evangelho que nós pregamos? Fique em casa. Ou seja, é uma falsa espiritualidade, é um falso poder que nós pregamos a vida toda, que Deus cura o aidético, que Deus curaria o canceroso, que Deus levantaria o paralítico. As igrejas ficaram vazias porque Deus não curava o coronavírus. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Eu falei para ela, nós estamos proibidos de ir para a igreja. Então vamos abrir a garagem e vamos fazer culto. E comecei a fazer culto na garagem. Morando em Parque Paulista, vinha gente de Jacarepaguá para o culto. Se pegamos o coronavírus, fomos sintomáticos, porque está aqui algumas pessoas que frequentaram o culto e outras que foram curadas. Só existe um jeito de nós entendermos que o Cristo que nós pregamos, ele de fato não perdeu a validade, quando o ministério parar de ser profissão. Se hoje os pastores perderam o seu salário, a maioria renuncia ao ministério. Porque a maioria não está no ministério por causa da vocação. Perceba bem, todos os homens da Bíblia, eles eram homens bem-sucedidos, que largaram a sua vida pelo evangelho. Hoje é o contrário. O cara não conseguiu terminar a faculdade de engenharia, não conseguiu terminar a faculdade de arquitetura, não deu certo em nada. E aí, qual a ideia que ele tem? Você é pastor, pô. Ele faliu como um ator da Globo, não chamam ele mais nem para fazer comercial de que suco. E ele vem para onde? Para a igreja para ser pastor. Ela, nenhuma revista mais que ela para pousar, e ela vira o quê? Pastora. Na verdade, quando o ministério voltar a ser vocação, nós teremos homens que não estão preocupados com a tesouraria, estão preocupados em estar na rua pregando o evangelho, levando comida para o mendigo, levando cobertor para aquele que tem frio. Se nós não mudarmos os modos operantes do altar, nós não teremos resultado no corpo da igreja. É por isso que o Salmo 133 diz que o óleo desce na cabeça, corre na barba e vai para a orla. Cabeça e barba é ministério, orla é a igreja. Nós queremos que tenha efeito lá embaixo,
quanto os profissionais estão aqui em cima. É inadmissível uma igreja contratar um cantor para pagar 20, 30 mil para cantar na igreja com gente desempregado precisando de cesta básica. É inadmissível a igreja contratar um pregador para pregar uma mensagem que ele já pregou em 30 igrejas e pagar esse pregador por noite 8, 10 mil, porque quem paga intimidade por uma noite de prazer é prostituta. E nós estamos tendo gente dentro da igreja passando fome, nós temos gente dentro da igreja com a conta de luz sendo cortada, nós temos gente dentro da igreja precisando de uma receita de remédio e nós estamos promovendo. Uma vez eu disse para um rapaz, com que se pega peixe? Com minhoca. Existe coisa mais nojenta para pegar peixe do que minhoca? O que nós estamos fazendo para encher a igreja? Trazendo cantores nojentos e pregadores nojentos que não têm vida nenhuma com Deus, mas têm nome. Por isso que lá em Monte Sinai eu não levo pregador famoso e não levo cantor famoso. Uma igreja que enche com minhoca, na mesma proporção que ela enche, ela esvazia. Uma igreja que enche, subindo o monte, orando de 4 às 6 da manhã, não tem portas do inferno que prevalecem contra ela. Nós estamos há 2 anos e 8 meses dirigindo essa igreja. E para a glória de Deus, dia 4 de outubro, vamos inaugurar a primeira igreja de criança de 10 por 14. Sabe por quê? Ao invés de eu pegar o dinheiro da igreja para dar para cantores cachaceiros e para cantoras que muitas vezes estão cantando na igreja, estão desfrutando dessa oferta nas boates, a gente constrói e ajuda. Quarta-feira dando lanche e domingo dando janta para nossas crianças. A reforma começa no altar. Se essa reforma não começar no altar, nós começarmos a consagrar a gente no joelho. Se Jesus passou a noite toda orando, escolheu 12, veio um Pedro para negar e um Judas para trair, imagina essa geração que consagra na camaradagem. Consagra porque compra terno, consagra porque paga churrascaria, consagra porque dá carro para pastor. Quem não tem uma vida de renúncia, ele deve sentar no banco da igreja primeiro e aprender que ministério não é profissão, é vocação. E um líder que não chora e que não ora para consagrar, ele não tem moral nenhuma para cobrar. Uau, forte demais, pastorzão. Merece dar um aplauso, não merece? Vamos aplaudir ao Senhor. Forte demais. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor, tá bom demais, querido. Compartilhe o link dessa live. Como é que você tá deixando as pessoas sem ouvir essa palavra abençoada? Seja um canal de Deus mais uma vez. Quero aqui abrir uma aspas aqui rapidamente, um parênteses, não sei, não sou muito bom no português, mas vamos lá. Para poder convidar cada um de vocês para no sábado a partir... Não, vou falar primeiro da caminhada. Sábado, que horas que vai ser a caminhada? A partir das 7 horas da manhã, a inscrição é R$30. Temos kit ainda? Temos um kit abençoado, inscrição R$30. Uma caminhada que nós vamos ter aqui em Xerém, saindo do Instituto Lena de Graça, caminhada do Lena de Graça, para você poder não só se exercitar, estar com pessoas muito legais, estar com pessoas muito boas, mas também abençoar vidas, querida. Aqui a gente nunca falou de dinheiro, é a primeira vez. Então, assim, não é esse dinheiro, não é para nossa equipe do podcast, esse dinheiro não é para que a gente coloque no nosso bolso, esse dinheiro é única, exclusivamente para abençoar vidas. Então, todo esse valor é revertido para o Instituto Lena de Graça, que tem abençoado muitas vidas através de curso, cesta básica, não é cesta básica não, a gente não gosta de falar cesta básica não, mercado solidário, desculpa, perdão, foi o raciocínio rápido. Então, o nosso instituto tem abençoado muitas vidas e você pode fazer parte disso. Então, se você tiver disponibilidade, sábado, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui para poder recebê-lo. A inscrição é R$30 e você pode fazer parte da nossa caminhada, ganhar um kit muito bonito e, de tabela, abençoar muitas vidas. No mesmo sábado, a partir de meio-dia, nós teremos aqui também a Festa da Roça. Nossa quadra já está sendo enfeitada, está com bandeirinha, nós vamos ter barracas e, mais uma vez, para que fique bem claro, todo o recurso é revestido para o Instituto, para que o Instituto possa permanecer abençoando vidas, para que o Instituto possa permanecer de portas abertas. Então, seja um canal de Deus também para o Instituto, para que o Instituto possa ser também um canal de Deus para outras vidas que têm sido abençoadas. E se você tiver interesse também, venha conhecer o nosso trabalho aqui, nós não temos nenhuma restrição. Você pode vir, pode conhecer o nosso trabalho, pode conhecer o nosso espaço.
Nós estamos de portas abertas aqui para poder recebê-lo e com certeza você vai sair daqui impactado com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Então, mais uma vez te peço, seja um canal de Deus, compartilhe o link dessa live e esteja conosco aqui no sábado também para poder estarmos confraternizando, adorando ao Senhor e fazendo parte daquilo que Deus está manifestando em Xerém através do Instituto Lena de Graça. Amém? Vamos adorar, mestre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo, santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Santo, toda a criação exaltado és, santo. O teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, exaltado és, santo. O teu povo clama, o teu povo clama, sim ao Rei dos Reis.
aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Nessa situação, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre para ele, nunca para você. E a gente precisa ver por esse prisma, ou seja, quando eu olho para o contexto de Jó, nós não vamos ver o Jó, nem do capítulo 1 ao capítulo 42, atribuindo nada do que está acontecendo a ele ao diabo. Nada. Você não vai ver uma passagem de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 42, sendo atribuída nada ao diabo. Jó está atribuindo tudo o que ele está passando a uma provação da parte de Deus. E hoje, tudo de ruim que acontece conosco, nós sempre atribuímos ao diabo. E quando as coisas boas acontecem conosco, qual é a atribuição? É porque eu estou indo muito para o monte. É que eu estou orando muito. É que eu estou lendo muito. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável com a geladeira vazia. Boa, perfeita e agradável com o diagnóstico de uma enfermidade incurável. Boa, perfeita e agradável com o filho afastado da igreja. Isso se chama maturidade cristã. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, que o meu relacionamento com Deus não está baseado na mão do Deus que dá, mas na face do Deus que é. As pessoas hoje estão vindo para a igreja atrás da mão, que dá a chave, que dá o carro, que resolve o problema. Tem um jargão de uma igreja que diz assim: pare de sofrer. Aí todo mundo vem para a igreja com esse jargão: pare de sofrer. Só que o jargão do cristianismo é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós alcançamos maturidade cristã, independente das coisas ruins que acontecem aqui embaixo, não muda o nosso relacionamento com ele lá em cima. Eu fico imaginando o Paulo, que apanhou a noite toda juntamente com Silas, que tomou uma quarentena menos uma, e ele resolve, com o corpo todo flagelado, cantar e orar. Hoje, se faltar carne, já não ora mais. Se o gás acabou, não vou mais para a igreja. Se a Light cortou a luz, Deus não está me vendo. O cara apanhou a noite toda e disse: enquanto eu oro, você canta. Paulo não sabia que o propósito daquele sofrimento era para alcançar a família de um carcereiro. Na maioria das vezes, Deus nos coloca numa situação de sofrimento para nos mostrar o nosso comportamento diante das nossas vizinhanças. Eu me lembro que, há um pouco tempo atrás, eu tinha um carro muito considerável e eu precisava construir
uma casa, como nós estamos construindo uma casa. Qual era o único patrimônio que eu tinha para vender para começar a construir a casa? O carro. E alguém disse assim, pastor, o senhor vai andar a pé? E eu comecei da minha casa, eu dou aula 8 horas da manhã para os professores da escola dominical, e eu pegava a bicicleta e ia pedalando da minha casa até a igreja. A nossa congregação é uma congregação de médio porte, né? Nós pertencemos a uma igreja de 79 anos, pastor Romildo Cordeiro. E aí as pessoas me viam pedalando 7 horas da manhã para ir para a igreja, não conseguia associar aquele cara que estava no Jeep algum tempo atrás e agora estava pedalando a bicicleta. E aí Deus falou comigo assim, meu servo, existem pessoas que estão preocupadas em viver uma vida que eles não têm nem condições de viver, mas preocupado com o que o outro vai dizer. E são pessoas que vão viver a vida toda infeliz, porque elas, para se sentir realizada, elas precisam satisfazer o outro. E o Paulo está dizendo, eu apanhei a noite toda, só porque eu expulsei um demônio. Mas se para expulsar esse demônio a causa foi concluída, eu vou continuar cantando e louvando o nome do Senhor. Nós precisamos tirar da nossa mente, você que está aí nos assistindo, que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável quando você ganha uma indenização. Boa, perfeita e agradável quando você compra um carro novo. Boa, perfeita e agradável quando você compra uma mansão. Boa, perfeita e agradável quando você pega o diagnóstico dado pelo médico, dizendo que o câncer que você contraiu não tem mais cura. Boa, perfeita e agradável quando alguém diz, compareça ao departamento pessoal e você é o único crente daquele lugar que foi mandado embora. É aí que Deus quer que você entenda que a vontade dele, independente de não ser a sua, mas ela é boa, perfeita e agradável. Eu acho que quando Deus quer arrumar um problema para a gente, pastor, ele dá uma igreja para a gente cuidar. Sua vida está boa, beça, sossegada, trabalhando, cuidando da sua vida. Aí Deus quer arrumar um problema para você, Deus te dá uma igreja. Eu estava lá congregando, uma congregação com a minha esposa, com a minha família, uma igreja de quase 1000 membros, auxiliando o pastor. Aí Deus viu que a minha vida estava muito tranquila, falou, não, vou te mandar para Xerém para pastorear uma igreja. Dá uns probleminha aí. E aí Tá você lida com pessoas ingratas, você lida com pessoas que você mata a fome dela e amanhã ela quer te ver matando, morrendo de fome. Você lida com pessoas que você tira do buraco e depois ela quer te jogar no mesmo buraco da onde você tirou. E quando você pega o microfone da igreja, você não pode desabafar. Você tem que usar aquilo como instrumento de cura, mesmo as pessoas que estão curadas querendo te matar. Mas no meio desse caminho, que é cruel, que é uma vida de ingratidão de um pastor autêntico, de um pastor chamado, vocacionado, você sempre vai encontrar um Arão e Ur para segurar na tua mão e dizer, pastor, é através da sua vida que nós fomos alcançados. Não importa os Judas que passaram pelo seu caminho, mas ainda tem gente fiel que vai segurar a mão no arado e não vai deixar o Senhor retroceder. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Quem sabe é a que você está vivendo nessa noite. E a gente cai lá no Paulo, né? Que todas as coisas, tudo posso, na verdade, tudo posso naquele que me fortalece, né? E a gente só o 13, só o 13, a gente quer só o 13. Só as bênçãos, né? Quando a gente vai ver o cenário de Paulo, a gente fica até assustado. Fala, como é que esse cara conseguiu escrever aqui? No meio do cárcere, não, tô sorrindo, tô alegre, tô feliz. Coloca até o adesivo assim no carro. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Filipenses 4,13. Mas vamos antes. Já aprendi a me conter com o que tenho. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Depois não diga posso todas as coisas naquele que me fortalece, se você não construiu uma história com ele de choro, de perda, de noite mal dormida. Só pode dizer isso quem tem de fato e de verdade uma história escrita com Deus. E pastor, dentro desse cenário, principalmente quando nós compreendemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e estamos vivendo dentro dela, e o senhor falou um pouco sobre a crítica dos irmãos quando o senhor tinha um carro e passou a andar de bicicleta. E eu queria saber do senhor como que nós podemos lidar com essas críticas. A gente vai ter pessoas aqui que estão nos assistindo, que vão assistir depois desse podcast, que estão passando por momentos de críticas, de calúnias, e como que a gente permanece firme diante dessas críticas por causa da vocação que Deus tem na nossa vida e porque nós estamos obedecendo aquilo que Ele liberou sobre nós. Quem tem uma vida resolvida com Deus,
primeiro ponto que você precisa entender é que você não pode parar para dar explicação para quem não tem vida. Quando eu desço ao nível de querer dar satisfação para quem não é referência, eu já estou perdendo tempo. O Neemias, ele está numa posição tão alta que ele diz para Sanbalat e Tobias: estou fazendo uma grande obra, não vou perder tempo descendo. As pessoas, elas não querem tomar conta da vida delas. Elas querem se preocupar com a vida de quem a incomoda. Então, você não pode parar para esse tipo de pessoa. Porque se você entra no cristianismo sem querer ser criticado, você já entrou no lugar errado. Se você está num ambiente que tudo que você faz agrada a todo mundo, pode ter certeza que você está cercado de bajuladores hipócritas, que concordam na sua frente, mas por trás te apedrejam. É melhor lidar com Pedro, que corta a orelha e nega, do que lidar com Judas, que te alisa e te apunhala. Então, ser criticado faz parte do jogo, do game. Está seguindo na direção de Deus, tu vai ser criticado. Está indo para onde Deus quer que você vá, tu vai ser criticado. Agora, um conselho para você que nos assiste: não existe crítica construtiva. Quem constrói ou destrói com a crítica que recebe é você. Agora, eu tenho um jargão lá na igreja. Eu não aceito crítica de quem nunca construiu nada. Pronto. Pastor, eu vou te criticar, quero fazer uma crítica. O que tu construiu? Nada. Então, meu irmão, não me permito ser criticado por você. Primeiro você constrói e depois você critica. Se você nunca construiu nada, não tem moral para criticar. A igreja perdeu muito tempo, dando voz para quem não merece ter voz. Perdeu muito tempo. A igreja perdeu muito tempo dando oportunidade para gente com talento, mas que não tinha vida com Deus. Eu vou contar um testemunho aqui. Eles estão aqui, eles sabem disso. Quando eu cheguei para pastorear a igreja, tinha um baterista que ele bebia sexta e sábado e no domingo tocava na igreja. Estou contando isso da igreja do vizinho. Estou contando isso da igreja que hoje eu pastoreio. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo desse fato. Ele bebia sexta e sábado e no domingo ele tocava na igreja. E quando eu assumi a igreja, eu falei para ele: meu filho, você primeiro vai ser liberto. Você senta aí para se libertar da cachaça, porque maior do que ter talento é ter comprometimento. E nós temos o Daniel lá, uma criança, que arranhava na bateria, mas não tocava como toca hoje. E Deus falou assim: coloca ele sentado na bateria e ora por ele, porque eu sou o mesmo Deus que dá dom para quem quer usar para a glória do meu nome. E nós botamos o Daniel na bateria e dizemos: Deus, é o que nós temos. Entre um cachaceiro e um comprometido, nós vamos ficar com um comprometido. Hoje o Daniel, quando chega nos lugares para tocar, as pessoas ficam admiradas com ele. E o que aconteceu com o cachaceiro? Foi embora. Por quê? Porque ele não estava na igreja por causa de Cristo. O que prendia ele na igreja era a baqueta. Quando você tem pessoas que estão presas por cargo na igreja, você está com um problema grave na igreja. Porque o dia que você tirá-la do cargo, ela sai da igreja. Mas quem está na igreja por amor, pode tirá-la da cadeira do pastor, mas ela vai continuar servindo ao Senhor. Então, não se permita aceitar críticas de gente que nunca construiu nada. Então, para essas pessoas que estão te criticando, se você engordou, vai dizer que você é um glutão. Se você emagreceu, você está passando fome. Se você anda mal arrumado, Deus está te provando. Se você anda arrumado demais, você é soberbo. Se você não estuda, tu é analfabeto. Se você estuda, você é intelectual. Meu irmão, se você ficar preocupado em dar satisfação para esse povo, você não vai viver, meu irmão. Então, deixa quem quiser falar, continue fazendo, porque lá no final da história você vai ter história para contar e ele vai estar sempre contando a história dos outros. Meu Deus, forte demais. Gostei. Esse podcast vai dar bastante corte. Meu Deus. Amém, pastorzão? A gente vai abrir para as perguntas agora. Vamos ver se o pessoal quer colocar o senhor no fogo aí. Cadê o microfone? Mas já tá lá? Vai começar com o pastor? Ali, a gente tem pergunta ali na plateia já. Vamos lá. Quem? O senhor? Então vai lá, mete o bronco. Vem devagar, pastor Marco. Vem desacelerado. Pastor, rei das perguntas. Fica tranquilo, pastor. Obrigado pela tua presença, né? Sua, da tua família,
dos teus amigos. É bom ter pessoas como o senhor aqui no nosso meio. Pessoas que têm coisa relevante para passar. Esse é o objetivo aqui do podcast. A gente nem se preocupa muito com os likes. A gente se preocupa com a mensagem. E quando ela vem de cima, a gente fica feliz porque nosso objetivo foi alcançado. Mas fique tranquilo que eu não vou fazer pergunta, não. Eu gostaria que... Eu sei que a gente conversou um pouco, né? O senhor me falou do trabalho social que a igreja de vocês fazem. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse trabalho, para que o pessoal de casa pudesse conhecer um pouco. Sim, nós temos ali... Eu quero agradecer ao pastor Marco por esse convite. Através do pastor Neemias, eu conheci esse instituto. Tenho divulgado esse instituto por onde tenho colocado a planta dos meus pés. A Monte Sinai, ela fica ali na Rua Enéas Ria Frutuoso, número 10, ali na Praça da Pedreira. E nós temos um projeto chamado Anjos do Bairro. É um ônibus que tem 2 consultórios, tem um consultório clínico e um consultório dentário, onde nós estamos rodando alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, levando clínico, neuro, dentista, psicólogo, para fazer uma ação social dentro das comunidades. A igreja, ela precisa entender que o social faz parte. Infelizmente, enquanto a igreja não entender que é cuidando dos órfãos e das viúvas que a igreja vai ter o seu nome e o nome de Cristo povoado, nós vamos nos prendermos em evento. A nossa igreja, ela está envolvida em trabalhos sociais, está envolvida em ir para a rua. Eu comprei um megafone, pastor Marco. Minha mulher comprou. Minha mulher passa muita vergonha comigo, cara. Eu comprei um megafone para me pregar o evangelho na rua. Porque hoje os caras brigam por agenda para pregar no púlpito. Mas eu não encontro esses caras pregando na rua. Então minha mulher comprou um megafone, às vezes ela vai para o mercado, para o Rio Sul, e eu fico ali, do lado de fora, fazendo ela passar vergonha, pregando o evangelho. A igreja, a palavra igreja significa eclésia, tirado para fora. Então você que está aí reclamando da sua vida, vem aqui conhecer esse espaço. Talvez você tenha um talento e está sofrendo de depressão. E sabe qual é a cura da sua depressão? Vem aqui fazer o trabalho social, trazer parceiros para cá. O trabalho social nunca vai dizer para você que não precisa de ajuda. Se você encontrar um trabalho social que diz que não precisa de ajuda, pode ter certeza que esse trabalho social está recebendo dinheiro de falcatrua. Porque um trabalho social de verdade, meu irmão, a despensa sempre vai precisar de alimento solidário. O bazar sempre vai precisar de roupa. O instrumento sempre vai precisar de corda, a bateria sempre vai precisar de pele, o músico sempre vai precisar de combustível. Então, vem conhecer um trabalho social. E esse trabalho aqui, social aqui, que eu estou falando desse podcast, fica em Xerém. Eu moro aqui esse tempo não conhecia esse espaço. Então, talvez você está aí reclamando da vida e você esquece que tem crianças que vêm para cá tomar café. Vêm para cá lanchar, porque não tem em casa. Nós não estamos falando de África, não. Eu acho que antes de nós cuidarmos de África, Estados Unidos, Paris, tem muita coisa em Xerém para a gente fazer. Então, ao invés de mandar dinheiro lá para fora para os missionários, não que ele não deva receber, mas tem muita gente aqui como esse trabalho precisa. E o nosso trabalho, nós temos aí o Instagram do Anjo do Bairro, onde tem a nossa agenda. E outra coisa, nós não levamos médico para cobrar consulta, não. O médico vai gratuitamente. Clínico, neuro, dentista, psicólogos, advogados, para atender a comunidade. Eu levei eles na comunidade do Jorge Turco, porque aqui só tem playboy, né, irmão? Minha mulher, Patricinha, nunca pisou numa comunidade. E levei eles lá no Jorge Turco, lá no alto do morro. A minha cunhada, que não está acostumada a ir na comunidade, está com dor nas pernas até hoje. Né? Já tem 2 meses que foi na comunidade. Então, ore por esse trabalho e ajude por esses trabalhos, porque são trabalhos sociais. Eu tenho certeza que o pastor Marcos bota do bolso dele, já botou muito e vai continuar colocando. A gente lá também coloca do nosso bolso, porque se nós formos esperar os empresários aportar no trabalho social, os empresários, irmãos, estão preocupados em aportar em outro lugar, não em cuidar de órfãos, de viúva e de doente. Mas você tem pouco, mas é esse pouco que Deus conta, porque a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não seca.
se você estender as mãos por uma obra social. Amém, glória a Deus. Pastor Neemias, quer fazer uma pergunta, pastorzão? Sim, sim. À vontade. Gostaria de perguntar, Ungido aí, o que ele acha do cristão e a política. Tem gente que fala que não deve se envolver. Qual é o seu pensamento sobre isso, pastor? A igreja perdeu durante muito tempo quando acreditou que a política era do diabo, né? Política era do diabo, a praia era do diabo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a praia de calça, de camisa de manga comprida, e via as pessoas rindo de mim, tomando banho na praia, e eu dizia ela aos endemoniados lá. Mas era eu que estava errado lá, tá? De calça e de camisa de manga comprida. E aí, durante muito tempo, a igreja se perdeu quando ela acreditava que a política era do diabo. Porém, hoje a igreja acredita que a política faz parte também da igreja. Só que a igreja hoje se envolveu demais. E está difícil sair desse emaranhado. Por quê? Porque a igreja não sabe fazer a separação mais do espaço que o político tem que ocupar dentro da igreja. Eu acredito que tem homens sérios, vou dizer vereador do Rio de Janeiro, e vou indicar ele para o pastor Marcos, trazer ele aqui. Pastor Rafael Satier. É uma voz, é um vereador de primeiro mandato, veio a primeira vez, ganhou a eleição. É uma voz que está lá na Câmara lutando pelos princípios. Agora ele fez o projeto de lei do Dia dos Evangélicos, né? Para ser de fato oficializado. É um vereador relevante. Nós temos também o deputado Alan Lopes, que é o da Blitz do Reboque, né? É um cara muito combatível, que estão aí militando, mas que eles sabem fazer a separação entre política e igreja. O problema é que os políticos só procuram a igreja de 4 em 4 anos e eles não se sentem felizes em sentar e assistir o culto. Eles querem pegar o microfone e falar na igreja. Mas a igreja que não se despertar para política, ela vai ficar atrofiada. A igreja precisa interagir com a política. Eu não consigo entender um cristão esquerdista, não consigo perceber um cristão que é a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, a favor das crianças ser ideologizada dentro da escola. Quando eu vejo um cristão dizendo, não, eu sou esquerdista, eu tenho as minhas desconfianças. Nós somos cristãos e cremos em Deus, pátria e família. Nós somos a favor da família conservadora, nós somos a favor da Bíblia na escola. Se podem ensinar filosofia na escola, por que não pode ensinar religião na escola? Se podem colocar as crianças para dançar música da Anitta na escola, por que não pode cantar o hino da harpa na escola? Então nós precisamos de políticos que olham para essas situações e entendam que nós precisamos ganhar espaço. Agora, eu sou contra o político chegar dentro da igreja e achar que ele pode fazer do púlpito da igreja o palanque para ele ganhar voto. Nós tivemos numa eleição o político tirando o sapato dele e dizendo, o meu número é 40, para que a igreja gravasse que o número dele na eleição também era 40. Então, eu acho que o pastor permitir isso dentro da igreja é ele prostituir a noiva. Mas nós precisamos de políticos conservadores, não para defender Deus. Exemplo, a igreja não precisa de defesa. Cristo não precisa de defesa. Esse negócio de, não, eu preciso estar lá para defender a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos de políticos lá para defender os nossos princípios, porque a Bíblia não precisa ser atualizada e nem defendida. Ela ainda tem voz própria. Amém, glória a Deus. Vamos lá, amigão. A gente tem uma pergunta aqui também na internet, já vou fazer. Pode fazer a sua. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor Daniel. Qual a sua opinião e visão em relação aos mercenários da fé? Na verdade, eu vou apanhar. Eu tenho certeza que eu vou apanhar.
Porque quem criou os mercenários foi a igreja miserável. A igreja miserável criou os mercenários. Exemplo, um pregador da nossa igreja prega na nossa igreja. A igreja não dá nada para ele. Mas contrata um pregador de fora para pregar a mesma mensagem e paga. Eu acho que os mercenários perderão espaço quando eles entenderem que eles não são celebridades na igreja. O problema é que esses caras, hoje é eles que trazem o fogo para a igreja, né? Então eles vêm para a igreja para trazer o fogo, porque a igreja que perdeu o fogo precisa de fogo de fora. Se depender de mim, eles passam fome. Sou a favor a você honrar um pregador, honrar um cantor, porque o cantor e o pregador não bebem gasolina, né? Também não merece comer um bolinho e um copo de Toby. Agora, colocar preço naquilo que ele não morreu por ela, também não. Então a igreja hoje não paga um curso de música, mas quer um músico que sabe tocar bem. A igreja hoje não paga um seminário teológico, mas quer ouvir boa mensagem. Então nós precisamos rever os nossos conceitos acerca dessas pessoas e entender que se nós não queremos os mercenários na nossa igreja, nós precisamos investir. Eu faço isso. Às quarta-feiras eu pago um músico lá na igreja para dar aula integral para as crianças. E agora nós contratamos um maestro para dar aula gratuito, porque não tem como eu cobrar R$150 por 1 hora de instrumento de sopro de um membro da igreja. Não dá. O pai vai pensar, entre R$150 para pagar 1 hora de música para o meu filho e botar bife na minha casa, a prioridade é o bife. Se eu quero uma orquestra na igreja, quem tem que pagar isso é a igreja. Dízimo e oferta, dinheiro de igreja se gasta na igreja. Então acabamos de contratar um maestro para poder dar aula de música para a igreja. O problema é que a gente, quando quer comer uma boa comida, vai no restaurante. E aí queremos comer uma boa comida na nossa casa e não queremos investir nessas pessoas. Eu paguei o meu próprio seminário. Eu fiz bacharel em teologia pela FAICAD, fiz pós-graduação pela FAICAD, fiz pós-graduação em docência do ensino superior pela FAICAD. Eu tive que pagar. Agora, eu não tenho coragem de cobrar. Eu acho que quando alguém liga para um pregador e pergunta quanto ele cobra, eu acho que deve doer muito na alma desse cara. Ou não, né? Porque ele já se tornou viciado nisso. Eu me sinto constrangido quando alguém me liga e pergunta quanto que eu cobro. Porque eu não tenho coragem de cobrar para pregar aquilo que não é meu. Mas, se nós começarmos a investir nos membros da igreja, certamente esses mercenários vão ter que procurar outro emprego. Verdade. Vamos fazer aqui a última pergunta. É da pastora Lucinéia Santos. Está aí nos assistindo. Hoje, infelizmente, não esteve aqui conosco. Praticamente todo podcast ela está aqui, é presidente do nosso espaço, mas hoje não pôde vir. Mas ela está de casa acompanhando e ela perguntou assim: qual o seu conselho para as igrejas? Qual o seu conselho para que as igrejas tenham, além do evangelismo, discipulado para os novos convertidos? Esse é o ministério de Jesus, né? E de fazer discípulo. Eu, particularmente, pastor, eu não gosto muito de receber membros de outra igreja, porque vem tudo com defeito de fabricação. Eu acho que o discipulado, eu tenho certeza, o discipulado é a única forma de você moldar alguém do teu jeito, né? Moldar alguém do seu jeito é só discipulando. Então, se a igreja perde o espaço do discipulado, ela começa a batizar gente de qualquer maneira, ela começa a dar oportunidade de qualquer maneira. Por exemplo, nós somos 10 congregações, né? E cada congregação leva os seus candidatos ao batismo. Eu jamais vou levar 30, 40 para batizar, para mostrar para o meu presidente que eu estou evoluindo e a igreja está crescendo, batizando gente que não tem consciência do que é o batismo, né? É igual a pessoa diz assim: está com 12 anos, pode batizar. Eu estou no 5º período de psicologia. A criança com 12 anos, o cognitivo dela não está ainda formado para saber o que é um batismo. Eu sou contra a batizar alguém com 12 anos só porque Jesus foi apresentado, ensinava com 12 anos. A gente não pode colocar
Jesus, comparar Jesus com meu filho. Então, batizar com 12 anos, porque a igreja permite, o cérebro humano, ele só passa a estar formado a partir dos 25 anos de idade. Então, vamos lá. O cérebro humano só está maduro com 25 anos de idade. Como é que eu vou batizar uma criança com 12 anos e ensinar para ela o que é batismo? Vai ter as suas regras e as suas exceções, sim. Então, batizar alguém com 12 anos só porque a religião permite, a gente está lá na frente vendo esse mesmo pré-adolescente se desviando porque ele não teve um encontro de fato e de verdade com Jesus. Então, eu acho que nós temos que investir no discipulado, temos que massificar o discipulado para crente velho também, tá? Nesse exato momento tem gente aí levando vassoura para ungir no monte. Bom demais. Nesse exato momento nós temos crente velho consagrando sal. Nesse exato momento nós temos crente velho ungindo porta de casa, ungindo carro. Eu não estou falando de novo convertido, estou falando de gente com 40 anos. E aí eu preciso discipular esse pessoal, porque óleo ungido só serve para enfermo. Caso contrário, só na salada. Mas tem gente colocando óleo ungido na porta de casa, no carro, na chave. A mulher espera o marido dormir e enche a cabeça dele de óleo. Então, assim, precisamos fazer discipulado com essa galera. Eu agora coloquei uma norma lá na igreja. O cara chegou de outra igreja, deixa ele sentado aí 3 meses aí. Deixa ele aprender a liturgia da igreja. Para depois a gente colocar ele lá no púlpito e não ter o problema daqui a pouco ele está saindo. Outra coisa que eu não permito lá na igreja, obreiro atender telefone e usar telefone em cima do púlpito. Ou ele cultua a Deus ou ele cultua o capeta, pô. É inadmissível ter um obreiro, o culto rolando e ele mandando mensagem do WhatsApp, pô, vendo o Instagram. Qual o respeito que ele vai ter da igreja acerca de reverência? Não quer sentar no púlpito? Esquece o telefone. Lá no culto eu não atendo nem minha mãe na hora do culto. Primeiro que se ela estiver infartando, eu não sou médico. Segundo, se ela tiver precisar de um remédio, ela mora em Rocha Miranda, vai demorar um pouquinho para me chegar. Mas eu aprendi que enquanto eu estou adorando a Deus aqui, ele está cuidando daqueles que estão tão longe. Então o discipulado, minha irmã, é primordial para os novos e reciclar essa galera velha aí. Né? Reciclar essa galera velha aí, porque eles precisam também de fazer discipulado. Forte demais, amém? Bom demais, pastorzão. Estamos chegando no fim do nosso podcast. A gente vai fazer a nossa última pergunta também. Desde já queria agradecer ao Senhor pela presença, queria agradecer a cada um de vocês que vieram acompanhando o pastor. Quero desde já agradecer a nossa equipe também que esteve aqui junto conosco, fazendo as coisas acontecerem. E eu queria que o Senhor desse as suas últimas considerações e eu queria que o Senhor deixasse um conselho para aqueles que são inconformados e que estão esperando no Senhor, seguindo esse caminho. Qual a palavra de encorajamento que o Senhor tem para essas pessoas? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Eu estou inconformado com alguém que deixa o telefone tocando na hora do podcast. Meu Deus. Certamente ele está oprimido por alguma entidade, entendeu? Que deve ter pego ele agora, mas eu acredito, pastor Marcos, que já saiu um por um sem causar engarrafamento. Chegou até a tremer ali agora, eu acho que saiu. Né? Se não saiu, daqui a pouco a gente coloca as mãos. Mas deixa eu dizer, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Esse espaço maravilhoso, vocês precisam conhecer esse lugar. É um lugar que a mão de Deus, os pés de Deus estão aqui e você precisa conhecer. Agora, um conselho para você que é inconformado, talvez você não vai gostar. Não espere a mudança na totalidade. Se você acha que ser inconformado é você conseguir mudar todo mundo, esquece. Mas se você conseguir mudar você, o objetivo já foi alcançado. Não se conforme com culto frio. Não se conforme sair do culto da mesma forma que você entrou. Eu sou assembleando até debaixo da minha unha.
gosto de corim de fogo, visão, revelação, profecia. Nós estamos há mais de 120 sexta-feira no monte. Eu subo o monte com essa galera desde o dia 18 de dezembro, não é isso? De 2022. Desde que eu assumi a igreja, toda sexta-feira, 21 horas, eu estou no monte. Há mais de 120 sexta-feira. Então, eu gosto de monte, eu gosto de oração, eu acredito em visão, eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, acredito em arrebatamento do Espírito. Porém, se isso tudo não tiver, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Uma igreja que não prioriza a Bíblia é uma igreja que fez festa e não comprou bolo. Uma igreja que não prioriza a Bíblia é como o céu sem estrela, mar sem peixe e matemática sem número. Se você congrega numa igreja que só tem poder, só tem marcha-marcha, não tem Bíblia, mete o pé de lá, porque esse pastor já está desviado há muito tempo. Mas se você está numa igreja também, e o pastor prioriza muito a Bíblia, mas não gosta de oração, não gosta de jejum, ora a Deus para Deus derreter esse picolé. Porque o equilíbrio, ele é fundamental. Bíblia e poder. Se uma igreja consegue ter esse equilíbrio, ela é imbatível para a glória de Deus. Não tem crise que essa igreja não enfrenta e o nome do Senhor sendo glorificado. Deixa eu contar um testemunho aqui. Nós temos vários testemunhos lá na igreja, mas o testemunho mais marcante na nossa igreja é um cego que voltou a enxergar. E a clínica do Dr. Tanuri disse que ele não voltaria mais a enxergar. E num culto de domingo, Deus havia, através de uma visão, dito para ele: você não ficará cego. Na segunda, ele vai operar a visão e fica cego. Está eu e minha esposa, a esposa dele liga desesperada e diz: pastor, ele está cego, vou mandar o vídeo para o senhor. Eu tenho um vídeo no meu celular. Quando tiram um tampão dos olhos dele, ele está cego e o médico disse: você já sabia do risco da cirurgia. E ele começa a ficar desesperado. Eu atendo o telefone e digo para ele: hoje à noite eu e minha esposa vamos na sua casa. Chegamos lá, eu e ela, um luto na casa, as filhas chorando, a esposa chorando, um cara de 42 anos, cego. Eu disse para ele: você acredita no que está escrito aqui? E você acredita no que Deus disse para você no domingo? Acredito. Se dentro de 5 dias Deus não restituir a sua visão, eu vou pegar o mesmo microfone que eu falei que Deus disse que tu não ficaria cego, para dizer que eu sou um profeta de Baal e que aquela revelação não foi da parte de Deus. Eu vou vir te ungir aqui durante 5 dias. E começamos a ungir eles. No penúltimo dia eu estava com ela lanchando e eu esqueci que eu tinha que ungir ele. Quando eu estou sentado com a minha esposa esperando o lanche, o Espírito falou comigo: levanta daí agora. Como é que você pode estar se alegrando com alguém que está chorando? Falei para os irmãos: não vou explicar o que aconteceu aqui, coma meu lanche vocês aí, que eu preciso fazer uma missão. Quando eu e minha esposa chega na casa dele para ungir, ele está esperando a gente na porta. E ele estende a mão, me dá a paz do Senhor para mim e a paz do Senhor para ela. E eu disse: o que aconteceu? Ele disse: às 21h30, a hora que nós estávamos orando por ele, Deus entrou aqui no meu banheiro e me deu a minha visão de volta. Glorifiquei ele. Calma, pastor, não glorifica não. Deus não me devolveu a mesma visão. Deus me deu uma visão 4K. O senhor quer que eu fale a placa daquele caminhão que está vindo lá embaixo? E ele voltou a enxergar. Eu ainda acredito na igreja primitiva, na igreja que pode até ter dificuldade no caixa, mas não tem dificuldade com levanta e anda. Então não esqueça de buscar a presença de Deus. Ela é a chave que abre qualquer tipo de porta. Para de ficar correndo atrás de padrinho, para de ficar batendo em porta de homem que só pode te dar o lógico. Entra no teu quarto e ora, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Pastorzão, mais uma vez, muito obrigado. Antes da gente finalizar, queria presentear o senhor. Quem vem no podcast. Eita glória! Meu Deus, estou todo arrepiado.
Essa é uma pequena lembrança da nossa equipe do Adoração Acústica Podcast, em parceria com a nossa loja do Instituto Arte e Sabor, para poder abençoar a sua vida, para poder abençoar a sua casa, em agradecimento ao que o Senhor liberou aqui. Foi forte demais, muito bom. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aí nos assistindo foram edificados pela presença do Senhor, assim como nós também fomos aqui. E já queria te pedir que você pudesse compartilhar esse link. A nossa live ela vai ficar gravada, você pode assistir depois e pode compartilhar para que outras pessoas que não conseguiram estar conosco no momento da live também possam assistir e também serem edificadas assim como você foi edificado. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença que está nos acompanhando pelo YouTube. Quero agradecer cada um de vocês que vieram aqui estar conosco no Teatro Lena de Graça, toda a nossa equipe. Pastorzão, muito obrigado. Eu gostaria só de dar um aviso. Sim. Né? Amanhã, eu vou estar aqui de novo. Amanhã nós estaremos aqui de novo. Nós estaremos também fazendo aqui um momento, os corinhos de fogo que não se canta mais na igreja. Você vai nas igrejas e qual é o corinho que canta hoje? A roda vai girar, quem está em cima vai descer, quem está embaixo vai subir, penina vai ver minha vitória nascer. Não, esses corinhos de afronta, colocando irmão contra irmão, isso é coisa do cão. Nós vamos estar aqui fazendo um momento com sanfoneiro, os corinhos antigos, né? Do tempo da vovozinha. Quantos anos você tem? Eu, 28. Ih, tu não estava nem nesse tempo aí. Aqueles corinhos batalha travada põe azeite em minha lâmpada, Senhor. De madrugada o crente vai buscar poder. Precisamos suscitar novamente os corinhos antigos, que não tinham letra de afronta, mas tinha letra de unção que trazia batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, vidas edificadas. Então, amanhã nós estaremos aqui novamente, aqui os inconformados, aqui juntamente com o pastor Neemias, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém, meu amigo. Também estarei aqui com vocês. Espera aí, deixa eu olhar meu WhatsApp aqui. Bater o rádio. Enquanto eu vou olhando aqui, eu já queria lembrar a cada um de vocês, mais uma vez, que sábado, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos aqui com a caminhada solidária do Lena de Graça, que você possa estar aqui nos ajudando, assim como o pastor falou do projeto dele, também aproveitou e falou do projeto aqui do Lena de Graça. Vai ser uma bênção. Ao final da caminhada, provavelmente vocês vão chegar, nós já vamos estar com a nossa feira funcionando, então vai ser uma bênção, vai ter comidas típicas aqui, vai ter muita coisa legal, brindes, vai ser muito bacana, e todo esse valor, como eu já falei, vai ser revertido para o Instituto, para que o Instituto possa permanecer abençoando outras vidas. Então seja um canal de bênção, esteja aqui conosco, vai ter muita comida boa, muito brinde legal, vamos ter música ao vivo, karaokê, você vai poder cantar, não tem problema se você canta mal, vai poder cantar também, não tem problema nenhum, vai ser uma bênção. Então esteja conosco aqui no sábado a partir de 7h30, se você não conseguir vir para a caminhada, a partir de 12h a nossa feira estará começando para a glória e honra do nome do Senhor. Compartilhe o link dessa live, compartilhe também o flyer da nossa feira também, vamos estar postando. Segue lá no nosso Instagram, @Instituto Lena de Graça e @podcast Adoração Acústica, para poder abençoar as nossas vidas e abençoar toda a nossa comunidade. Aproveitar que o pastor falou do corim, você lembra algum? Você já é mais cascudo. Isso aí tem que lembrar, algum? Já não tem mais nem cabelo. Não, mas tá crescendo. Quer puxar um corim, pastor, pra gente encerrar, finalizar? Lá. De madrugada o crente vai buscar poder? Vamos lá. Vamos embora? De madrugada o crente vai buscar poder. Bora! De madrugada o crente vai buscar poder. Vai! Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor.
Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração, com meu coração, com meu coração. De madrugada o crente vai buscar poder. O crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Amanhã tem mais. Oh, glória.